Sabe, é como se você, olha, eu não acredito, eu ando, mas eu não acredito que eu posso correr. Nossa, eu fui curado de uma determinada coisa, mas eu não acredito que eu posso prosperar. Não, eu prosperei, mas eu não acredito que eu posso alcançar algo a mais. Não, eu vivi isso, mas eu não acredito que eu posso romper com isso, fazer algo além disso. E Deus está dizendo, você pode, da mesma forma que você foi formado no ventre, da mesma forma que você nasceu, da mesma forma que você passou por todo esse processo, chegou aonde você chegou, eu posso levar você aonde você quiser, se você continuar seguindo. Ó Deus Santo e poderoso, meu Senhor, em oração na Tua presença, em primeiro lugar, Senhor, nós te agradecemos, obrigado. Obrigado por mais um dia, obrigado por mais essa oportunidade, pelo privilégio, Deus, de poder estar aqui, na Tua casa, na Tua presença. Meu Deus, hoje, meu Pai, tendo consciência, nós conseguimos entender, meu Pai, como o salmista Davi se alegrava. Meu Deus, quando ele era convidado, convocado para estar na casa do Senhor. E entendemos muito bem, meu Deus, meu Pai, o zelo dele, a preocupação dele em poder te agradar, em poder buscar a direção do Senhor. E quando ele disse ainda, mais vale um dia na tua casa, na tua presença, do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Oh, meu Deus, meu Pai, como é bom poder estar aqui. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado, meu Deus, pelo cuidado, pela cobertura, por cada direção, por cada instrução, meu Deus, que o Senhor tem dado a cada um de nós, meu Deus. Meu Pai, nós podemos dizer, meu Pai, com muita segurança, meu Deus, que nem mesmo as nossas crianças, meu Pai, meu Deus, estão desamparadas, meu Pai, dessa direção, são ensinadas, são dirigidas, são conduzidas. Oh, meu Deus, obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, por esse projeto. O projeto Casa Firme. Meu Deus, direções específicas para os homens, para as mulheres, para os pais e os filhos, para a vida sentimental, emocional, para a família, para os jovens. Meu Deus, um culto específico, meu Deus, para o relacionamento com o Senhor, o culto do impossível, para os servos e discípulos. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por estar aqui. Obrigado por estar abaixo dessa cobertura espiritual. Obrigado por estar abaixo da cobertura espiritual, da liderança, meu Deus, da bispa, Senhor. Meu Deus, a integridade, a lealdade, a seriedade, o compromisso, o respeito, meu Deus, para com o Senhor, para com a obra, meu Deus, para com cada pessoa, Senhor, meu Deus, que assistem os programas, meu Deus, que assistem os cultos, que leem os livros, que leem, meu Deus, os artigos nos jornais, meu Deus, todo o conteúdo, Senhor. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que estamos no melhor lugar. E uma coisa é certa, meu Deus, muitos de nós, meu Pai, se não estivéssemos aqui, Senhor, não estaríamos em nenhum outro lugar, porque aqui é o nosso lugar, aqui é o lugar onde o Senhor nos plantou, aqui é o lugar, meu Deus, aonde o Senhor nos colocou, e o lugar, meu Deus, aonde nós chamamos de lar, chamamos de casa. Obrigado, Deus.
Obrigado, Senhor, obrigado pela Taquari, obrigado por toda essa estrutura, obrigado, meu Deus, por tudo, meu Deus, que foi preparado, meu Deus, essa reunião agora, às 2 da manhã, meu Deus, toda essa estrutura que temos aqui, obrigado, Senhor, obrigado, meu Deus, obrigado, Senhor. Eu peço a unção do Senhor, meu Pai, sobre cada um de nós, fala conosco, fala aos nossos corações, nos ajuda a entender aquilo que talvez até então não havíamos entendido, nos ajude a compreender, nos ajude, meu Deus, a entender de forma revelada tudo que o Senhor tem para nós, tudo que o Senhor quer para nós, nos ajude, Deus. Meu Pai, porque por nós mesmos, meu Deus, talvez não chegaríamos, não teríamos, meu Deus, o entendimento, o compreender, meu Deus, e ter essa dimensão, meu Deus, mas o Senhor é Deus, o Senhor não desampara, o Senhor ajuda, então eu peço, coloca a luz nas nossas trevas, meu Pai, nos ajuda a ver, nos ajuda a entender, nos ajuda a compreender, a ter essa dimensão, meu Deus, a grandiosidade do Senhor para com as nossas vidas. Eu peço, Espírito Santo, fale aos corações, eleve o Espírito e que possamos atingir, meu Deus, níveis altíssimos, meu Deus, por intermédio da Tua Palavra, que possamos atingir tudo o que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor quer de nós, em nome de Jesus. Ó Deus, eu peço, assuma o controle dessa reunião e que todos nós possamos sair daqui crescidos, amadurecendo, desenvolvendo para a glória do Teu nome. Eu entrego nas Tuas mãos essa reunião e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Sente-se por gentileza, em nome de Jesus. Todos bem? Felizes? Bispo, essa pergunta não se faz 2 horas da manhã. Eu estou na luta. Em nome de Jesus, eu tenho dito, se você em algum momento entender que você já sentiu ali o corpo, o cansaço, não perca a reunião. Fique em pé, lave o rosto, mas não, eu costumo dizer, não durma. Bispo, mas é desafiador, eu sei. Só que eu tenho dito isso. A sua cama é muito mais gostosa do que essa poltrona. Então, ao invés de dormir aqui, prefira dormir na sua casa. Não perca. Porque nós aprendemos. Nós fazemos sacrifício. Só que sacrifício de tolo é uma loucura. É ou não é? É uma loucura. Aproveite a oportunidade de estar aqui. E eu falo isso, né? Eu fiz o culto às 7 horas da manhã. Às 7 horas da manhã. Eu acordei às 5h15. Então, eu sei quantas orações, eu não sei quantas orações foram feitas até aqui, mas eu sei que todas elas me alcançou a minha vida, a minha casa, a minha família. Meu nome está aqui. Talvez o teu nome, talvez tenha alguma foto, em algum lugar aqui. Mas eu sei que todas essas intercessões, elas me alcançaram. Elas me alcançaram. Só que esse momento que nós estamos aqui, é um momento de nós literalmente validarmos tudo aquilo que Deus quer fazer em nós, correspondendo, aprendendo. Porque por mais que você tenha muito conhecimento acerca das Escrituras, Deus ele sempre mostra para você que você ainda não sabe nada. É ou não é? Você não sabe nada. E a palavra fala o tempo todo conosco. Eu gostaria de ler isso aqui, ó, essa referência. O bispo Fernando leu ela agora às 19h30. E aqui, ó, em 1 Samuel, capítulo 13, o 13 e o 14,
diz assim, ó. Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse, repete comigo isso, se tivesse obedecido. Essa palavra tem peso para você? Obediência. E isso talvez é um momento, é uma coisa tão doída, porque quando usa essa palavra, se tivesse, já está dizendo as circunstâncias serão alteradas. É ou não é? Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. É uma coisa que a gente ouve o tempo todo. O Senhor dá direção, você ouve um programa, tem momentos que até aquela música, aquela canção fala com você, te dando a direção, te dando lucidez, trazendo a você a clareza daquilo que Deus espera de você. Fazendo aquela separação de imaturidade, de irresponsabilidade, de insensatez, trazendo a você a clareza. Só que o ponto que eu quero me prender aqui é o predominante, é o nível de obediência. Você vê que nessa situação aqui, ele poderia ter esperado, ele poderia ter aguardado, ele poderia ter mantido aquilo que Deus havia aquilo que Samuel havia dirigido a ele, que foi uma direção de Deus. Só que, vamos lá, quem tem filho aqui? Tem? Quem tem mais de um filho? 2 ou 3? Vamos lá. Você conhece cada um deles? Tem filho que se você falar assim, ó, não mexe nesse doce, você vai dizer assim, ele não vai mexer. Mas tem aquele que você fala assim, não mexe nesse doce. O que ele vai fazer? Ele vai fazer assim, ó. É ou não é? Mas tem aquele que ele vai falar assim, não, eu sei que eu não posso mexer. Eu sei que eu não posso tocar. Eu sei que se eu tocar, e a coisa mais interessante que às vezes você acha assim, né? O mais velho é mais responsável. Não é? Aí você fala assim, meu Deus, não é. Não é. Em alguns casos não é. Você fala assim, o mais velho é mais responsável. Você fala assim, meu Deus, eu não acredito. Aí você fala assim, não, estou tão seguro que você fez. Ele fala, então, pai. Então, mãe. É que assim, deixa eu te explicar. Não é? Quando começa assim, quando o filho chega para você e fala assim, deixa eu te explicar, né? É a hora que você já fala assim, o que você fez com a sua vida, garoto? Por que você fez isso? Você vê que era algo tão definidor, que o Senhor disse, teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Teria! Por que é tão difícil entender que você precisa ali ter? Aí você entra naquele ponto daquela confiança tão plena e tão segura. O dia que nós fizemos, ano passado, o Bispo Fernando fez o trabalho da gratidão, e eu dei um exemplo lá.
Eu estava em cima de um tablado e eu perguntei para algumas pessoas que tinham medo. E elas vieram até a frente, mas elas não sabiam. Na realidade, ninguém sabia, só eu sabia o que eu ia fazer. Ninguém sabia. Eu fiz ela ficar de costa e os líderes ficaram embaixo. Quem estava lá nesse dia? Tem alguém que estava? E eu falei assim, conversei com ela e disse, você precisa romper com isso. E eu falei assim, se joga. Quem estava lá no dia viu. Fazia assim, mas não ia. Fazia assim, mas não ia. Era ou não era? Solta, vai, tem gente aqui. Tem gente aqui, vai te segurar. Solta. Não, assim não. É de uma vez. Infelizmente, tem gente assim. Nós já estamos no 5º mês do ano. Quase no meio do ano. A palavra do vinho novo. O vinho ele é derramado o tempo todo. Só que, para analisar quantas pessoas já receberam o vinho novo na primeira semana do ano, e o vinho começou a fermentar, o que aconteceu com o odre? Buf, estourou. Então, lá vai a palavra, escova no azeite, vamos hidratar o odre, vamos lá, vamos embora, vamos lá, ainda tem tempo, não é? Tem tempo, tem chão, não, vou me dedicar, vou aplicar, vou buscar Deus, vou me dedicar no Senhor, eu vou fazer o que é preciso ser feito. E o Senhor, o que o Senhor faz? Opa, vamos pôr um pouquinho a mais de vinho. Encheu. E o que aconteceu com alguns? Puf! Estourou de novo. Você vê que tem gente que, infelizmente, não basta ter caído num buraco. Ele cai em qual buraco? No mesmo. Só que o diabo, ele não mudou a estratégia dele. Ele é o mesmo. E ao mesmo tempo que ele é especialista, ele também é burro. Porque ele usa a mesma estratégia. Só que por que ele não mudou a estratégia ainda? Que o pessoal cai. Você acha que um vendedor que tem uma estratégia de venda está vendendo que nem água? Você acha que ele quer mexer naquilo lá? Imagina, está entrando lead o tempo todo, deixa. Que venha. Que venha. E tem gente que está indo que nem manada. E conseguindo naquele mesmo ponto. Você vê que tem pessoas que ainda não romperam o quesito obediência. Obediência. E é interessante que a gente só consegue obedecer quando você... Eu posso colocar 2 pontos aqui, tem mais, mas eu vou colocar 2 pontos. Alguém que você confia, ou alguém que você já teve ali um histórico de experiência com aquela pessoa. A distância. E você diz assim, poxa, eu já vi aquela pessoa lá e eu sei que ela é ponta firme. Ou aquele ponto você diz assim, não, eu já vivi experiência com essa pessoa e pode assegurar que é tranquilo, pode ir com tudo. Só que Saul, ele já tinha tido experiência. Você já teve alguma experiência com Deus? Já? Não, nunca teve? Só quem está acordado, viu? Não foi o suficiente? Porque a gente sempre espera mais, não é? Não é aquele presente que você... A gente costuma dizer assim, que nem mulher é assim, né? E só tem mulher aqui, hein? Seu Rico, me ajuda, seu Rico. Cadê o pastor Gabriel ali?
Me ajuda, gente. Qualquer coisa, vocês me ajudam a sair ali pela porta na hora que eu for descer. Você traz a rosa, a flor. Não estou dizendo que a minha é assim, tá? Estou dando um exemplo. A igreja ali da esquina. Cadê o chocolate? Você está conseguindo entender? Cadê o chocolate? Só a flor? Cadê a caixinha? Né? Não, está aqui. Não tem nada mais. Você vê que, por mais que você faça, e por mais que você se entregue, por mais que você se doe por alguma coisa, Deus nunca vai validar que você permaneça no mesmo lugar. A Bíblia diz que você tem que viver, lá em Filipenses capítulo 3, versículo 12 ou 16, não me recordo agora de cabeça, mas que você tem que viver de acordo com aquilo que você já alcançou. Só que o nosso limite é sempre para mais. E quando você tem uma experiência com Deus, Deus espera que você amadureça daquilo para mais, e não menos. Poxa, se você chegou até aqui por intermédio da confiança, confiando em mim, crendo na minha palavra, vá além, porque você vai viver mais. Então, quantas coisas nós privamos? Para analisar, quantas coisas você já privou? Porque Deus disse isso para você, ó. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. E talvez o seu reinado, eu poderia trazer de uma forma mais objetiva isso aqui. Se tivesse obedecido, você teria conquistado aquele emprego. Se tivesse obedecido, você teria sido curado. Se tivesse obedecido, você teria recebido essa bênção. Se tivesse obedecido, você teria chegado em determinado lugar. Se tivesse, você teria alcançado isso. Se tivesse, você teria visto isso. Se tivesse. Se tivesse. É como aquela história que a bispa contou de um alpinista que já estava escalou uma montanha muito alta e muito frio, ele estava descendo e ele enroscou numa pedra, começou a cair, bateu daqui, bateu dali, e aí a corda ficou enroscada e ele não conseguia mais, ferido, machucado, não conseguia descer, não conseguia soltar. E ele fez uma oração. E ele falou assim: Senhor, me socorre, me ajuda, socorro. Veio uma voz impetuosa para ele: corte a corda. Corte a corda. Ele não cortou a corda. Amanheceu no dia seguinte, morto, pendurado, a 1 metro do chão. A 1 metro do chão. Eu poderia trazer um exemplo aqui de Pedro. O que Pedro disse para Jesus quando ele estava vindo e os discípulos achando que era um fantasma? Pedro, ousado, disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, faça que eu vá até o Senhor sobre as águas. E o que Jesus falou para Pedro? Venha. Você crê? Venha. Ele andou sobre as águas. E o que impediu Pedro continuar andando? A distração, o medo. Tirar o olhar daquilo que ele não deveria ter tirado. Situações vão surgir o tempo todo. O quanto mais você se relaciona com Deus, o quanto mais você se entrega a Deus, é uma coisa interessante, mais Ele vai exigir de você, e não menos.
e não menos. Olha que coisa interessante, quanto mais uma pessoa recebe, mais o quê? Mais ela quer. Ela para. Hã? Eu dei o exemplo hoje às 7 horas da manhã. Um pastor me mandou um vídeo, e esse vídeo trazendo uma mensagem de pessoas insatisfeitas. Então tinha um cara que ele estava num carro importado muito bonito, ele falou assim, poxa, meu sonho era uma Lamborghini. Sou infeliz porque eu não tenho uma Lamborghini. Aí um outro cara que não tinha carro, que tinha uma moto, falou assim, o meu sonho era um carro. Sou infeliz por não ter um carro. Aí o cara que tinha uma bicicleta e queria uma moto, falou assim, o meu sonho era ter uma moto. Eu sou infeliz porque eu só tenho uma bicicleta. Aí o cara que andava a pé, o sonho dele era ter uma bicicleta. Ele disse, eu sou infeliz porque eu queria uma bicicleta. Aí o outro que não andava, disse, eu sou infeliz porque eu não ando. Mas olha que coisa interessante. Você sempre vai querer alguma coisa. E repete assim comigo, Deus, Ele pode me dar. Pode ou não pode? Ele pode te dar. Ele quer te dar. Mas Ele quer saber qual é o seu nível de obediência, o seu relacionamento com Ele, o quanto você se relaciona com Deus, o quanto Ele é importante para você. Porque um relacionamento, ele vai além de você dizer que ama, de você dizer que Ele é tudo para você. Eu atendi agora, essa semana, uma pessoa que diz que Deus era tudo para ela. E eu falei assim, ainda, eu falei ainda para essa pessoa, eu admiro a sua organização, mas ao mesmo tempo, a sua insanidade é absurda. Porque ela acorda 4h30 da manhã, 4h45 da manhã, então ela faz academia, ela faz isso, ela faz aquilo. Então, quando é 7h15, ela faz os ovos, ela põe com mel, que é não sei do que ela come com isso. Aí ela vai para o trabalho, ela sai do trabalho. Então, quando ela chega no trabalho, 9h30, ela come mais uma porçãozinha, e depois mais um horário, tudo isso, tudo disciplinado, organizado, uma agenda completa. Eu falei assim, que hora que você ora? Quando você busca a Deus, você lê a Bíblia? Bispo, a minha vida é tão corrida que não dá nem tempo de fazer isso. Assim, ó, deixa eu explicar para o senhor, é muito corrido. Eu falei assim, que loucura. Eu falei assim, você não pensa? Então, não, mas o dia que eu tiro para ler, que eu leio tudo de uma vez, eu leio na terça. Não, mas terça agora eu não consegui ler porque eu estava muito cansada, mas eu leio nas terças. É como se Deus estivesse precisando. Você está conseguindo entender? É como se Deus estivesse precisando dela. Luta tanto, luta tanto. Daqui a pouco, tudo aquilo que ela conquistou, tudo aquilo que ela fez, vai ser cobrado dela. Negligente. Lembra da passagem do azeite? Das 5 prudentes e as loucas? E aí? Não, mas Deus é tudo para mim. E ela disse isso com todas as letras. Deus é tudo para mim, bispo. O senhor não sabe, é a coisa mais importante da minha vida. Eu falei assim para ela, eu não queria ser a coisa mais importante da sua vida. Eu particularmente não queria. Porque se a coisa mais importante da sua vida não tem um horário, não tem 15 minutos na sua agenda, quanto mais a coisa que não é mais importante. Se a coisa que é mais importante é uma disciplina impecável. Então ela passa 5, 6 horas no sábado cozinhando para montar as marmitinhas, e é tão bonito que cada marmitinha, olha que coisa gloriosa, tem um versículo em cima. Ai, que lindo, né? Puxa,
Tem um versículo, uma palavra em cima. Tem uma palavra em cima. E ela assustadamente disse ainda para mim: algumas coisas eu estou entendendo. E eu falei assim, graças a Deus, porque eu achei que eu estava perdendo meu tempo. E ela disse assim, bispo, faz 35 dias que eu não abro a Bíblia. E eu falei ainda para essa pessoa, espero que ela esteja assistindo. E eu disse ainda a ela assim, quanto tempo mais você ia seguir nessa situação? Ela falou assim, eu não sei, porque eu estou muito angustiada. Eu estou muito oprimida. Estou muito triste. Eu faço, e eu não consigo me preencher em nada. Eu falei, claro que você não consegue. E não vai conseguir. A sua vida não é apenas o seu corpo, o seu físico, ou o seu trabalho. Não, porque no meu trabalho eu sou a melhor, é porque isso, é porque aquilo outro. Gente, quem já ficou doente sabe. Alguém que já ficou doente ao ponto de você depender de alguém? Sabe, que você está tão gripado, ou com uma virose, ou alguma coisa, você fala assim, olha, eu estou imprestável, eu preciso de alguém aqui. Me ajuda, não consigo fazer um fubá no fogão. Não consigo apertar o botão do micro-ondas, eu preciso de ajuda aqui. Você fala assim, meu Deus, sem Deus não somos nada. Nós não somos nada. E ainda vem com essa mentalidade. Mas o porquê que Deus não fez? Tem coisas que Deus nem dá para algumas pessoas, porque Ele sabe quem são as pessoas. Deus sabe quem são as pessoas. Deus sabe. É a mesma coisa você falar para alguém, olha, estou te emprestando meu carro, mas não corra, tá? E o que ele entende? Corre pra caramba. E aí você fala assim, você correu? Não. Aí daqui a pouco você pega, dá alguns dias, você recebe um livro do Detran de multas. E infringiu todas as regras. Tudo aquilo que podia. Tem coisas que Deus não permite na vida de pessoas, porque muitas ainda não entenderam sobre esse relacionamento, sobre essa entrega. E Deus quer que eu e você venhamos ter esse nível de entrega, para que Ele possa fazer a obra completa. Romanos 12, 2. A boa, agradável e perfeita vontade dEle. Ele quer fazer a obra completa. Só que vamos lá, você que tem filho, talvez pequeno, você dá tudo para ele? Não tem coisa que você precisa que ele tenha uma maturidade para que ele possa receber algumas coisas? Não tem? A minha filha, por um determinado tempo, há muitos anos a pessoa falou assim, por que ela não tem o celular? Eu falei, porque ela não precisa. Não, mas eu preciso conversar com ela, uso o meu. Não, mas é algo pessoal, uso da mãe dela. Não, mas você precisa se comunicar. Eu falei, nem para ir sozinha para a escola ela vai, eu levo e busco. Por que ela precisa? Ah, não, eu preciso. Tudo bem, preciso de um celular. Eu dei o celular. Primeira semana, segunda semana, a mãe dela começou a ver, pô, celular, qual o propósito do celular? Não era para isso? Para aqui? Não, daqui. Qual? Você quer confiança? Não quer? Então dê. Daqui o celular. Qual que é o propósito disso aqui? Qual que é o propósito? Tem pessoas que estão buscando coisas de Deus e nem sabem o porquê estão buscando. E quando você não tem esse relacionamento totalmente alinhado, à luz da palavra, o tempo todo você vai ouvir isso de Deus. Se você tivesse. Se você tivesse. Se você tivesse. Eu tive muitas decepções por imaturidades. Muitas coisas que eu deixei de fazer e eu sei que se eu fizesse, eu teria tido um desempenho maior. Por exemplo, uma prova. Lembra aquela prova da escola? Talvez você estava lá no fundo da sala,
Jogando aviãozinho, né? Professor falando, você dando risada, brincando, levando tudo na boa, não é? Tudo na boa. A decepção e a dor acontece quando você fala assim, tô de férias. Uhul! E o professor fala, uhul! Você não. Você vai ficar aqui comigo mais um mês. Oh, professor, mais um mês é as férias. É, mais um mês, você está de recuperação. Você vai colocar em dia aquilo que você não está. E aí é a hora que a ficha cai. Não é? É a hora que a ficha cai. É a hora que você começa a ver o que você está perdendo. Nós já estamos no 5º mês do ano. Quantas palavras já não vieram que trouxeram a você e deu a você total condição para você romper. E muitos ainda ficaram com medo. Não pisaram, não andaram sobre as águas. Não pularam no tanque de Betesda. Não se lançaram em Deus. Não foram ousados, corajosos, mas se retraíram. Não se retraíram por medo. Não se retraíram por medo. Se retraíram porque não se relacionaram. E esse relacionamento, ele é necessário. E ele é diário. É um dia após o outro. É um fortalecimento necessário. Um dia após o outro. E olha isso aqui, ó. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Aí olha isso aqui, ó. Aqui em Tiago, capítulo 1, 7 e 8 na NVI, diz assim, ó. Repete comigo assim, ó. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem a mente dividida e é instável em tudo o que faz. Sabe quando a pessoa está na expectativa que ela vai receber, mas ela não vai receber porque ela não plantou para aquilo? Ela está naquela expectativa, naquela ansiedade, sabe? Aí eu estou esperando, sabe que eu estou esperando boas novas. Que boas novas? Não, a chuva de Deus na minha vida. A alegria do Senhor, o vinho novo do Senhor. A glória de Deus, a glória do Senhor, a glória da segunda casa é maior do que a da primeira. Poxa, é maior do que a da primeira? Mas você nem saiu da primeira. Você nem fez o que precisava ser feito. Você vê que tem gente ainda que vive amargurado, carregando misérias, não perdoou, está ali, todo cheio de feridas, feridas abertas. Não perdoou, não liberou perdão, não colocou em Deus aquilo que precisava colocar. E ainda está na expectativa do quê? Tem o que esperar? É para esperar alguma coisa? Porque no nível de consciência que todos nós temos, é uma coisa que não dá para ficar ali, você viver naquela mentalidade. Não, Deus sabe de mim, Deus sabe do meu coração. É por isso que Ele está mandando as palavras. É por isso que Deus sabe. Deus sabe, e é por isso que Ele manda as palavras. Não pense tal pessoa que receberá alguma coisa do Senhor, pois tem mente dividida, é instável em tudo que faz. Não é consistente. Não confia, não se entrega, não obedece. Uma hora obedece, outra hora não. Uma hora faz, outra hora não faz. Uma hora ora, outra hora não. Uma hora busca, outra hora não busca. Uma hora declara, outra hora amaldiçoa. Uma hora está na fé, outra hora está desanimado. É uma escolha. Aqui em Tiago
em Tiago 1, 22 ao 25. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Repete assim comigo: existem comportamentos e decisões que somente diga eu posso mudar. Olha que coisa. Por mais que alguém queira mudar por você, não pode. Por mais que uma pessoa queira, tem pessoas que a gente luta de uma forma para que aquela pessoa entenda que ela precisa fazer em Deus, para que ela faça, para que Deus abençoe, para que Deus prospere ela. Para que ela possa ver de forma muito clara aquilo que ela não está vendo. Aquilo que ela não está vendo. Essa blusa que eu estou, que cor que é? Que cor que é? E se eu falar para você que é azul? Hã? E se eu falar assim para você que é o meu ponto de vista? Você vai falar assim, pode dormir que você está com muito sono. Ela é preta. Aí você vai dizer assim, não, mas não é. O senhor tem que entender que cada um tem um ponto de vista. É verdade. Cada um tem um ponto de vista. Só que Deus já nos deu uma direção acerca daquilo que nós devemos seguir. Aquilo que nós devemos fazer. É interessante que quando você fala para algumas pessoas assim, você fala assim, fulano, faz tal coisa. A pessoa não ouve. Não é? Às vezes você fala assim, meu Deus, será que tem algum problema comigo ou com ela? Né? Aí você fala assim, fulano, faz tal coisa que eu vou fazer isso por você. Ela fala, oi? 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 O quê? Hã? Não é? Você tem filho pequeno? Quem tem filho pequeno? Quando teu filho pequeno está assistindo desenho, você fala com ele, a primeira vez ele te ouve? Hã? Você fala, fulano, eu vou desligar a televisão. Não, mamãe, não, papai. É uma reação. E quantos de nós aprendemos a viver a vida assim, sendo reativos por uma consequência ou por uma circunstância mudada? Na saúde, a própria bispa mesmo já falou em testemunhos sobre beber água, lembra disso? Não, não gosto de água. Imagina a cabeça do médico, então morra. Não gosta? Tudo bem, não beba. Ah, eu não gosto disso, então não faça. Não faça. Eu ainda corrigi uma pessoa antes de ontem, a pessoa diz assim, poxa, eu estou muito bem tal, e eu estou fazendo tantas coisas, e eu não comi, eu não como, hoje eu não comi ontem, não comi hoje, e eu vou ficar até... Eu falei assim, ah é? Que bonita. Falei, que dia que vai ser o enterro? Que dia que vai ser o enterro? Não, bispo. Eu falei assim, você está em jejum? É um propósito espiritual? É alguma coisa com um propósito? Não, é porque eu sou assim mesmo. Eu falei, você tem que já avisar, né? Faz um cartaz, enterro tal dia, porque... Não, bispo, é porque eu não gosto de comer.
Você vê que coisa interessante, enquanto uns não gostam, outros gostam até demais, né? Não é estranho? Você fala assim, poxa, que ironia, né? Poxa, alguns não gostam, outros gostam demais. Mas a necessidade do corpo, o corpo precisa, o corpo necessita, o teu espírito necessita, você precisa. Não tem como, a gente não vive no automático, como se nada, não, eu vim aqui, eu vivo, não, eu não creio em nada, não, eu sou isento, livre de alguma coisa, como diz, né, de forma bem clara, não, eu não creio em Deus, então você crê no diabo, não, no diabo também eu não creio, não, se você não está com Deus, você está com o diabo, não, eu não estou com o diabo, eu estou em Deus, ué, você falou que não está em Deus, não é assim? Você falou que não está em Deus. Não, você está com Deus ou você não está com Deus. Se você não está com Deus, você está com o diabo. Não, eu não estou com o diabo. Mas também não estou com... Não, pera um pouquinho, não. Em vista daqui dessa confusão toda, não, eu estou com Deus sim. Estou com Deus sim. Deus está comigo sim. Deus está comigo. Né? Às vezes o Senhor está assim, ó. Estou não. Ele está mentindo. Eu não estou não. Ele não tem compromisso comigo. Ele não se relaciona comigo. Ele não se relaciona comigo. Ele não fala comigo. Ele não tem intimidade comigo. Ele não tem. Você vê que você precisa. Você, você vê que assim, hoje, eu digo a minha mãe, né? A minha mãe e as vozinhas da vida deram poder a elas, né? Agora mostraram o WhatsApp. Não é? Deram poder a elas. Então, é aquela fotinha do bom dia, tem a fotinha do meio bom dia, que é aquela das 10 da manhã, né? Porque tem a foto das 6 da manhã. Depois tem a foto das 10. Aí tem a foto do bom dia mesmo, do meio-dia. Então, e vai, você fala, meu Deus, como que pode? Deram poder a elas. Aí você olha e analisa, o pessoal mais antigo, o mais antigo, gosta de uma boa prosa? Não gosta de conversar? Gosta de se relacionar? Vamos sentar, vamos tomar um café, não é? Vamos tomar um café? Vamos conversar? Vamos comer um bolinho de fubá? Bispo, o senhor está em jejum? Então, pois é. Vamos jogar um pouquinho de água no sacrifício. Vamos tomar um café? E você vê que passa. Quando você tem uma pessoa que você gosta e aquela pessoa te faz bem, você não fica horas e horas conversando com ela? E aquela conversa vai, você... vai. Você, não, é um amigo. Eu gosto de conversar com ele. Não, é gostoso estar ali conversando com ele. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus, ele foi para com o Pai, ele disse que iria rogar ao Pai para que vos enviasse. Quem? O Consolador, o Espírito Santo. Você sabia que o Espírito Santo, cadê os homens casados? Ele é pior que a sua esposa? Ele está o tempo todo atrás de você? Mas são todos que ouvem? São todos? Você é treinado o tempo todo. Não, mas eu não sei. Eu não sei. Quem aqui já errou? Grave. Mais grave. Mas antes de errar, Deus falou para você não fazer. Já? Aí você falou assim, que aí dá vontade de pegar a cinta, não dá? Não é aquela hora que dá vontade de pegar a cinta? Quando a pessoa fala assim, ó, bem que lá no fundo, eu sabia, não é? Você fala assim, não fala isso para mim agora. Deixa eu me distanciar. Não é assim que você fala? Deixa eu me distanciar, para eu não conseguir relar em você.
Deixa eu estar longe para você conseguir fugir. Porque se eu te pegar agora, não vai ficar bom. Não, bem que lá no fundo eu sabia. Para analisar. Será que Saul, lá no fundo, quando ele recebeu a direção do que ele tinha que fazer, será que lá no fundo ele não sabia que ele tinha que permanecer, que ele tinha que esperar, que ele tinha que aguardar? Porque quando ele tinha que esperar para oferecer sacrifício, ele não esperou. Quando ele tinha que matar tudo, ele não matou. Espera um pouquinho. Que coisa é essa? Quando uma pessoa ela não faz algo em uma determinada situação, ela fala, não, é somente aqui, não é? É somente ali? Tem muita coisa nesse somente aí. Tem muita coisa. E quando você não entende isso, e você não trabalha, você não consegue entender o que Deus tem com você. Porque você passa muito tempo na igreja, e a palavra, ela vai cauterizando corações de pessoas que não praticam, como diz aqui. Quando você não pratica a palavra, ela entra e ela vai endurecendo seu coração, ao invés de tornar você mais sensível a Deus. Você tem que praticar. Você tem conhecimento. Por isso que a exigência e a cobrança com quem tem conhecimento da palavra, ela é muito maior. O peso é muito maior. A responsabilidade sobre nós, ela é muito maior. E você não pode viver como se nada tivesse acontecendo. Jonas, ele tentou ignorar, não tentou? Ele tentou ignorar. Ele tentou evitar tudo aquilo. Mas o inevitável aconteceu, ele foi lançado ao mar. E ele foi engolido por aquele grande peixe. Só que quando você tem algo, Deus tem algo com você, não adianta. Porque Jonas preferiu ser engolido por um peixe do que pregar para os ninivitas, não foi? E o que Deus fez? Hã? Você conhece algum ninivita? Conhece? Bispo, tem um monte. Tem um monte. Espero que não seja cunhado, né? Tem um monte de ninivita. E Deus está mandando você ir para onde? Você quer evitar coisas. Só que toda vez que você evita, aquilo vai se multiplicar. É que nem você pedir paciência para Deus, sabe? Deus te dá paciência, não te dá? Ele te dá mais um. Alguém falou assim, meu Deus, eu não vou nem pedir mais. Vou viver de acordo com aquilo que eu já alcancei. Eu já alcancei um nível. Tá bom, Senhor, não vou me atrever a pedir mais paciência. Eu vou lidar com os meus problemas. Você pede paciência, Deus te manda mais alguém, não é? Você fala, paciência, Deus, mais um. Paciência, mais um. Senhor, chega. Tá bom, já entendi. Eu vou lidar com isso aqui. Eu vou lidar com isso. E Deus vai fazendo com que você entenda que a maior mudança tem que acontecer em quem? Em você. Em você. Esses dias eu mandei um vídeo para a Ana Paula, um vídeo de uma mulher, eu ainda acho que eu falei isso aqui semana passada. E ainda eu perguntei para ela assim, eu caí na besteira de perguntar, mas eu perguntei. Que a mulher disse, não, eu não tinha vontade, não, eu queria matar ele. Eu falei, você já teve vontade? Ela falou, várias vezes. Eu falei, querida, ela falou, eu já tive. Aí você fica assim, o nível de misericórdia e de paciência que Deus tem conosco. Porque tem gente que fala assim, eu não sou teimoso, eu sou virado na pedra. Porque Deus falou não, e eu fico resistindo. E eu fico alimentando aquilo, nutrindo aquilo. Não. Tá bom, Deus, eu entendi, eu não vou fazer. Quando eu vejo, eu já estou indo assim, ó.
Senhor, eu não queria fazer, quando eu vi eu já fiz. É, consequência, circunstância sendo mudada. Só que quando você tem aquele senso de mudança consigo mesmo, e a preocupação de mudar o que Deus tem estabelecido com você, você começa a olhar para tudo diferente. Você começa a ver e você começa a ter esperança nas pessoas, na vida, de forma que você até então não tinha, porque você mudou. Você mudou. Então repete assim comigo, quando eu mudo, eu consigo ver mudança nas pessoas, nas coisas, no mundo. Você consegue ver mudança. Mas quando você não muda, quando você não se relaciona, você vê que tem gente que vai até um determinado ponto. E Deus até permite, ela vai até um determinado ponto. Chega um ponto, ela não consegue mais. Ela não consegue mais. Ela não consegue romper. Sabe, é como se você... Olha, eu não acredito. Eu ando, mas eu não acredito que eu posso correr. Nossa, eu fui curado de uma determinada coisa, mas eu não acredito que eu posso prosperar. Não, eu prosperei, mas eu não acredito que eu posso alcançar algo a mais. Não, eu vivi isso, mas eu não acredito que eu posso romper com isso, fazer algo além disso. E Deus está dizendo, você pode, da mesma forma que você foi formado no ventre, da mesma forma que você nasceu, da mesma forma que você passou por todo esse processo, chegou aonde você chegou, eu posso levar você aonde você quiser, se você continuar seguindo. E você não pode viver com essa mentalidade, não, pelo menos eu estou na igreja. Pelo menos eu tenho condições de vir na igreja, pelo menos eu tenho condições de pegar condução para vir à igreja, pelo menos eu parei de fumar, pelo menos eu parei de beber, pelo menos isso, pelo menos aquilo, chega. Eu tenho uma vida com Deus. Eu me relaciono com Deus. Você vê que nível de intensidade, coisa linda, é você poder ver Moisés, que falou com Deus face a face. Você imagina? Face a face. Abraão viveu uma vida farto de dias. Davi cresceu, viveu, cumpriu o propósito na sua geração e morreu. Davi foi tão pleno, teve os seus erros, as suas falhas e tudo aquilo que nós já conhecemos sobre a história de Davi. Só que ele conseguiu transferir para Salomão o propósito, ele conseguiu passar. Deixou para Salomão. Salomão não lutou as guerras, porque Davi lutou. Lutou, ele cumpriu com o propósito. E quantas pessoas estão perdidas, eu não sei. Quantas pessoas falam assim, eu não sei. Eu ainda falei com alguém hoje, eu disse assim, não, eu não sei o que Deus tem para mim. Eu falei assim, você tem uma vida com Deus? Falando, eu tenho, mas eu não sei o que Deus tem para mim. É interessante que uma pessoa que se relaciona com Deus não sabe o que Deus tem para ela. Porque a primeira coisa, quando você se relaciona com Deus, Ele mostrar para você que o propósito que Ele tem com você é grande. E aquilo queima dentro de você de uma tal forma que por mais que situações surjam, você vai lutar com base naquilo, porque aquilo te traz algo tão vivo, tão assim, uma chama tão acesa dentro de você. Olha o que José passou. Deus se revelou a ele, mostrou em sonho o que faria com ele. Enquanto aquilo não se cumpriu, por mais que ele sofreu e passou por tudo, ele não desistiu. Porque ele sabia que Deus era com ele. Ele sabia que Deus era com ele. Agora a pergunta que eu faço para você, antes de nós orarmos e ficar em pé, você sabe, você tem essa certeza que Deus é com você? Não, bispo, Deus é comigo. Deus é comigo. Você tem essa paz? Deus é sua prioridade? Quando surge qualquer coisa que você sabe que entristece a Deus,
Qual que é a tua reação? Qual que é a tua reação? Qual que é a tua atitude? Qual que é o teu comportamento? Não, eu vou repudiar aquilo, eu vou combater aquilo. Tem gente que ri, que aceita, que concorda, que está tudo bem. Está tudo bem. Bispo Fernando falava isso aqui no culto à noite. Quantas pessoas já disseram assim, não, manda dizer que eu não estou. Você já ouviu alguém fazer isso? Manda dizer que eu não estou. Ele nem saiu de casa, ele fala assim, ó, eu estou chegando. Está chegando ó, no banheiro? Que de casa você nem saiu. E como você falou para alguém que você está chegando? Fala que eu não estou. Fala que eu não estou. Sabe essas coisas pequenas? Você fala assim, bispo, é tão pequeno que isso é comum. É comum, para Deus não é comum. Para Deus não é comum. Para Deus tem um peso muito importante. E isso faz um abismo, um distanciamento. E você não pode viver assim. Você não pode. Cada dia que passa, você tem que estar mais convicto acerca de Deus do que você estava antes, ontem. Hoje eu estou mais certo. Não, mas ainda não aconteceu, ainda não comprei minha Lamborghini, sabe? Eu ainda não estou com a minha Lamborghini. Então eu vejo que ainda falta coisas em mim. Eu estou tão pleno em Deus que independente de eu ter essa Lamborghini, ou se eu também não andar, porque eu não tenho as minhas pernas, eu estou tão pleno em Deus e eu sei que Ele é comigo. Você consegue entender isso? Estou tão pleno. E você vê que existe uma dificuldade, porque hoje existe uma romantismo, uma história de Hollywood, que você precisa ter. Não estou dizendo que você não tem que ser próspero, mas para você ter um relacionamento com Deus, uma vida com Deus, você tem que ter uma casa, um carro importado, isso, aquilo outro, muito dinheiro, tem que ser empresário, tem que ter tudo isso, aquilo outro. Longe disso. Longe disso. Não estou dizendo que isso é errado, que você não tem que ter, que uma pessoa não tem que ter. Mas tem muitos que têm e não têm um relacionamento. Que não tem. E esse é o ponto-chave. É eu estabelecer isso com Deus, dia após dia. Escorrego da cama, Deus. Eu saio de casa, Deus. Eu vou fazer qualquer coisa, tomo uma decisão, Deus. Deus é minha prioridade. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Deus coloca o desejo em nós e trabalha para realizá-lo. Mas algumas pessoas não conseguem experimentar devido à instabilidade em diferentes áreas da vida. A instabilidade no relacionamento com Deus, no casamento, na criação dos filhos, nas finanças, na igreja, nos negócios, nos sonhos. Ora, desejam uma coisa, ora, desejam outra coisa. Muitas pessoas esquecem que são responsáveis pela vida que têm, pelas sementes que plantam, pela persistência em fazer escolhas erradas. Olha que coisa. Repete assim comigo. Responsáveis. Eu sou responsável. Eu quero que você peça para Deus agora, com as mãos no seu coração e com os seus olhos fechados.
Eu não quero perder mais tempo. Eu não quero perder mais tempo. Eu cansei de perder tempo. Você tem que dizer isso. Chegou um tempo da minha vida que eu fiquei revoltado comigo mesmo e eu tive uma espécie de um surto. E eu gritei e disse: chega. E eu disse chega para muitas coisas. E graças a Deus, tudo aquilo que eu disse naquele dia, eu ainda tenho anotado na minha Bíblia. E eu fiz questão de anotar na Bíblia, não em nenhum papel, e anotei num cantinho da Bíblia. Que foram 4 coisas que por muito tempo, eu falava que eu tinha, eu falava que eu era, mas aquilo só da boca para fora. E eu disse a Deus: eu cansei de ser covarde, eu cansei de ser medroso, eu estou cansado de mim mesmo e de tanta imaturidade, de tanta instabilidade, de tanta inconsistência, de tanta fraqueza. Eu cansei. E eu vim tomando decisões. E eu sei que Deus não permitiu que eu retrocedesse naquilo que Ele me levou a fazer naquele dia. E Ele ainda me pediu uma oferta. E eu fiz um voto. E eu não fiz um voto, o Senhor falou: eu quero isso. E eu fiz aquela oferta. E depois de eu ter feito aquela oferta, situações vieram para me chatear, para me entristecer. Tinha uma pessoa que na época ainda estava fazendo um serviço no meu carro. E eu lembro que eu tinha uma viagem programada. E aí a pessoa estava mexendo no meu carro, ele foi simplesmente trocar uma vela no meu carro. E foi naquela semana. R$ 156 um jogo de vela, mais a mão de obra, mais algumas coisinhas, deu R$ 600. Ele estourou a vela no motor do cabeçote do carro e aquele serviço ficou quase R$ 6.000. Eu falei: meu Deus. E tinha uma viagem programada, algumas coisas encaminhadas. E há 2 dias antes eu tinha feito aquela oferta. E eu falei assim: Senhor, agora me ajuda, estou com essa viagem programada, eu preciso do carro, e eu vou ter que alugar um carro, eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que fazer aquilo. E eu só ouvi lá no fundo Deus falar assim: confia. Confia. E eu digo para você que até hoje eu não consigo explicar para você o quanto Deus trabalhou e me abençoou naquela situação que eu não sei te explicar. Mas eu sei que as codornizes caiu no meu acampamento. Eu não me precipitei. Eu não agi errado.
eu não questionei, eu não murmurei. Eu só ouvi Deus falar assim: confia. Confia. E eu fiquei tão pleno, tão com aquilo. Gente, a glória foi tão grande que Deus ainda... Eu fiz coisas além. Às vezes você pode dizer assim: poxa, parece ser pequeno. Não é um valor alto. Não é um valor alto. Mas Deus me levou a um nível que eu ainda disse, eu falei assim: Senhor, eu não entendi o porquê que o Senhor permitiu que isso acontecesse. Era algo, eu ainda disse na hora, ainda alguém disse assim para mim: você está dizimando, você está ofertando? Eu falei: eu sou dizimista, sou ofertante, está aqui, eu sou fiel a Deus, e agora é um motivo para eu não aceitar isso. Eu sou fiel a Deus. Mas aquilo veio de uma forma para me afrontar, para fazer com que eu duvidasse, com que eu questionasse. Mas eu disse: Deus, o Senhor não desampara. O Senhor não desampara um justo. O Senhor não desampara um fiel. E eu lembro como se fosse ontem. Eu estava sentado aqui na live ainda. E eu só ouvi isso: confia. E naquele momento eu levantei e fiz o que eu tinha que fazer, tirei minha cabeça daquilo, e parei de pensar naquilo, e parei, me envolvi com o que eu tinha que me envolver. Inexplicavelmente, as codornizes vieram no meu acampamento e supriram todas as minhas necessidades. Todas. E eu pude ainda abençoar pessoas. Porque eu ainda falei: Deus, isso aqui não é só para mim. O Senhor quer que eu faça algo além. Confia. Espera em Deus. Não se precipite. Não fale pelos cotovelos. Não dê passos errados. Deus quer se relacionar com você. Ó Deus Santo e Poderoso, eu oro, meu Deus, juntamente com cada uma dessas pessoas. E eu peço a Deus, Espírito Santo, que o Senhor ajude cada um de nós a desenvolver, meu Deus, esse relacionamento, essa intimidade com o Senhor, de forma expressiva, e que essa luz, que essa plenitude da Tua Palavra possa resplandecer em nós, nos levando, ó meu Deus, para um outro nível, para uma outra realidade espiritual. E que essa glória, ó meu Deus, ela seja completa, plena, total na minha vida. E que eu possa ver, assim como está escrito, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Eu peço a Deus, Espírito Santo, continue falando aos corações. Continue falando, Senhor. E ajuda esse entendimento, ajuda, meu Deus. E que possamos nos aproximar do Senhor ainda mais. Que possamos
meu Deus, nos envolver com o Senhor ainda mais intensamente e poder ver, meu Deus, toda a tua glória, poder ver, meu Deus, todo o trabalhar do Senhor em nós, poder ver, meu Deus, essa glória, meu Deus, sendo plena, sendo completa, sendo total em nós, meu Deus, e podendo, meu Pai, viver, meu Deus, como o Senhor diz na tua palavra, meu Deus, como essas experiências, meu Deus, de poder ver, ouvir, sentir, meu Deus, e presenciar, meu Deus, a glória do Senhor sendo derramada, meu Deus, sobre o nosso acampamento, podendo ver, Senhor, essa glória completa, plena, total, suprindo todas as nossas necessidades, suprindo todas as nossas necessidades, em nome de Jesus. Fale com Deus e diga: Deus, supra todas as minhas necessidades. Supra todas as minhas necessidades, Deus. Supra todas elas. Todas, sejam as necessidades, as provisões, sejam necessidades, meu Pai, na minha casa, na minha família, na minha saúde. Meu Pai, os meus sonhos, os meus projetos. Supra, Senhor. Eu sei que o Senhor pode. Eu sei que o Senhor tem para mim. Esse mês de maio é um mês da provisão. É um mês da provisão. É um mês que as codornizes vão cair no seu acampamento e você vai poder pegar e desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Desfrutar de tudo aquilo que Deus tem para você. Uma glória plena, completa, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, essa unção, esse poder sobre a vida de cada uma dessas pessoas. E que essa glória seja completa na sua vida. E que você seja cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. E tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você tocar, tudo aquilo que você idealizar, projetar, que você seja honrado, abençoado, realizado, que a obra das suas mãos venha frutificar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Coloque as mãos no alto da sua cabeça, e eu quero que você abençoe a sua vida, abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe esse mês, declare sobre a sua vida essa glória, essa plenitude do Senhor, esse cuidado do Senhor sobre a sua vida, esse cuidado. Deus te ama, Ele te ama, e Ele quer o melhor para você. Ele quer o melhor, Ele quer que você entenda isso. Ele tem o melhor para você. O melhor. Receba o suprimento, a provisão de Deus, de forma inexplicável. De forma inexplicável. Essa glória completa, plena, em nome de Jesus. Eu declaro, meu Deus, provisão, prosperidade, fartura, abundância sobre a vida dessas pessoas, e tudo aquilo que elas buscam, tudo aquilo que elas almejam, tudo aquilo que elas desejam, que elas vivam, meu Deus, para a honra e a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repita assim comigo, diga: Senhor Jesus, diga: eu possuo esta glória sobre a minha vida. Diga: eu tenho a certeza. Diga que a provisão, diga, ela acabou de chegar. Diga, ela acabou de chegar. Em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna.
eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.